Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 8 de agosto de 2026. Hoje é o dia do portal, 8 do 8. E é claro que se colocamos 2026, não dá 8. Mas se colocamos só 8 do 8, 26, teremos um triplo 8. Sabemos que o 8 é o número que representa o infinito, e também é o número da prosperidade. É mais uma oportunidade, então, hoje, de escutar atentamente este vídeo, de preferência quem tiver tempo. Escute várias vezes, porque tem informações aqui muito importantes. Informações que chegaram agora há poucos dias, estão se potencializando, estão convergindo para um ponto já esperado, obviamente, mas que ainda parecia um pouco distante e agora vemos que está aí. Por isso eu diria, prepare-se para receber as novas energias da Terra. Se tanto foi falado sobre as mudanças energéticas, em todos os sentidos, já que estamos passando por uma transição planetária, um tempo novo para o planeta Terra e a sua humanidade e tudo que existirá nele. Então é preciso entender também como está sendo feito esse processo, porque muitas coisas nós ainda não compreendemos. Quando se fala do novo humano, o novo DNA, a nova consciência, um planeta sem dor, sem sofrimento, um planeta de regeneração, não mais de provas e expiações, uma humanidade com a consciência de quinta dimensão e não mais de terceira e quarta dimensões, como existia, porque as almas, ora encarnadas na terceira, ora desencarnadas na quarta dimensão de consciência, cumpriram aqui a roda de Sansara, que parecia infinita, mas que está finalizando. Nós estamos passando por uma grande limpeza energética do corpo físico, principalmente, mas também do corpo emocional e do corpo mental. São os três corpos materiais do ser humano. Sabemos que temos outros corpos que não são materiais. O que vai mudar é a matéria. A matéria bruta, que aqui na Terra era conhecida como base carbono, porque tudo se decompunha, e era necessário porque os animais e as plantas e tudo aquilo que cresce e nasce um dia morre, precisa se decompor, senão o planeta ficaria insustentável. A decomposição faz parte da terceira dimensão de consciência, dos mundos mais materializados, como era o planeta Terra até aqui. Na nova Terra nós teremos um mundo não tão materializado como conhecemos. Por isso, a matéria não será mais base carbono, será base cristalina, silício. Então, os corpos materiais, seja humanos, animais e vegetais, não poderão mais apodrecer, se deteriorar, se decompor. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso e também demos os exemplos, porque nós poderemos então desmaterializar um corpo quando uma alma encarnada na Terra, da quinta dimensão de consciência, no mundo de regeneração, não vai mais desencarnar, porque o corpo não vai morrer, a alma pode desmaterializar o corpo apenas com a intenção e materializar um novo corpo. Se assim é, nós podemos materializar e desmaterializar uma planta, um galho de uma árvore, uma fruta, um pedaço de madeira que está atrapalhando, um animal, ele também vai se decompor através da intenção de quem pode fazer isso, que está acima na consciência, ou então os próprios animais vão ter uma outra consciência. Não sabemos como será dos animais, sabemos como será dos humanos. Enfim, um novo tempo que parece ficção, mas é o que é trazido através das consciências elevadas
que nos inspiram e nos trazem algumas orientações, porque agora estamos ficando prontos para receber tais informações. É claro que tem muitas pessoas que ainda não acreditam, são céticas, mas não tem problema. Acreditando ou não, é o que nós temos recebido de informações. E as coisas vão acontecer dentro do plano divino e não dentro do plano da humanidade da Terra. Embora cada ser humano tenha o seu livre-arbítrio, o seu propósito e o seu projeto de alma, e cumprindo ou não, ele vai continuar aprendendo, se não é aqui nesse planeta, é em outro. Nós temos agora, nos últimos dias e os últimos meses, eu diria até nos últimos anos, já uma troca energética da matéria da Terra. O nosso corpo físico está se sutilizando. E nós estamos sentindo aquilo que já foi dito tantas vezes, os sintomas da ascensão. Os sintomas da transição planetária também. E o ser humano, porque tem os 3 corpos materializados, que é o físico, o emocional e o mental, sofre por não entender, às vezes até desnecessariamente, alguns desconfortos, algumas dores, que poderia ser evitado. Porque existe sim ainda problemas físicos, emocionais, mentais, que são atrelados à consciência de cada um através das suas dívidas de vidas passadas, dos seus karmas, os seus resgates, o seu aprendizado também. Mas isso já está tão abreviado e tão sutil que já podemos dizer que o pântano já foi atravessado, estamos em terra firme. Não dá para comparar o que já sofremos em vidas passadas para chegar até aqui. Existem também muitos sintomas que não têm nada a ver com o nosso histórico de alma. É apenas sintomas da ascensão da alma ou da transição planetária. E são necessários para limpar as energias que não estão consoantes com aquilo que está chegando. Como é que um corpo humano vai se ajustar à nova frequência se ele está repleto de energia da velha frequência? É preciso primeiro limpar, fazer o detox, desintoxicar, principalmente o corpo físico. O nosso corpo físico, ele sofreu uma intoxicação ao longo dos milênios e ele foi se ajustando. As pessoas dizem, mas aquele corpo já não existe mais, ele já se decompôs. Sim, ele se decompôs. Mas e onde é que ficou aquela energia? Ela não sumiu. Ela ficou na psicosfera da Terra e ajuda a formar os novos corpos das novas gerações. Então cada alma tem um corpo que vai sentir aquilo que ela precisa, mas também tem dentro de si o todo. A frequência do coletivo, a frequência da humanidade. A natureza, ela se renova em cima daquilo que já existe em termos de energia. Novas plantas, novos animais, novos corpos humanos, sempre somando as velhas energias com a energia do momento. Isso foi o projeto Terra da terceira dimensão e da quarta dimensão de consciência. Um projeto que se encerra agora com o final do velho ciclo. E um novo tempo está surgindo. Um novo ser humano, novos seres, animais, vegetais, minerais, enfim. O que existe no planeta é resultado da luz que chega com a matéria que já existe aqui, com os gases, com as frequências. Uma vez que está chegando uma nova energia, as coisas vão mudar, porque a matéria existente no planeta, ela é submetida às novas energias. Vai modificar a frequência de cada coisa. Nós temos dentro de nós, durante muitos anos,
o acúmulo de toxinas, seja através dos medicamentos que usam muitos produtos sintéticos, muitos produtos derivados do petróleo, muitos produtos que não são naturais. A essência de uma medicação pode ser a essência de uma planta, que é da natureza, limpa, cristalina, sem nenhum agravante tóxico. Mas quando se mistura qualquer coisa que não é da natureza, que é químico, na verdade, e que não faz parte dos químicos que compõem o corpo humano, porque o corpo humano tem elementais. Alguns elementos químicos estão dentro do nosso corpo por natureza. Mas quando nós colocamos elementos químicos que não são do corpo humano originais, eles são tóxicos e eles se acumulam. Então essas toxinas precisam ser eliminadas. A luz faz um processo muito importante neste caso. Por isso, lá em 2020, se não me engano, eu coloquei um tema na internet que era o antídoto natural, que é a luz do sol. A luz do sol é o nosso grande remédio. É o maior antídoto contra todas as toxinas que nós temos no corpo. É a luz do sol que limpa. Claro, limpa a maior parte. Temos também a água, que ajuda a limpar o corpo. Temos o suor, através dos exercícios. Temos alimentos que fazem a centrifugação também do corpo, expelindo para fora certas toxinas. E temos também o ar que respiramos. Ele entra oxigênio e sai gás carbônico. O que é isso? É as toxinas sendo eliminadas através do ar, que depois vai para o pulmão recebe o sangue do coração, que vai para todas as células do corpo e traz de volta as toxinas e elimina também através do ar. Então nós temos várias maneiras de promover a desintoxicação. Todos aqueles elementos químicos que estão na tabela periódica e que não fazem parte do corpo são elementais. Os elementais, eles se acumulam no corpo físico e promovem reações, e nós chamamos isso de sintomas, que podem depois se transformar em doenças. Quando nós não eliminamos o suficiente apenas sentindo o sintoma, então a doença se instala para que seja expurgada aquela quantidade de elementais. Por isso, toda doença é um acúmulo de energia negativa que não faz parte da harmonia da energia dos corpos, físico, emocional, mental. E daí podemos até acrescentar os outros também, etéricos, não materiais. Enfim, entender que há processos de limpeza. Se a doença é uma cura da alma, a doença também é uma limpeza do corpo. Um sintoma é uma limpeza do corpo, num grau mais leve. Eliminar os elementais é necessário para ter uma qualidade de vida melhor. Mas o grande segredo não é somente liberar os elementais. E quando falamos dos elementais, eles não estão somente nas medicações. Hoje nós bebemos água com elementos químicos dentro dela. Alguns são até desnecessários. Nós vamos saber isso mais adiante, que muitos foram colocados de propósito. Mas não vamos aqui falar sobre isso. Apenas dizer que a água tem elementos químicos, e você pode fazer uma análise se quiser.
Não é preciso nem ser especialista, mas manda analisar a água, você vai ver quantos elementos químicos nocivos tem dentro dela. Porque tem os elementos químicos que ajudam o corpo, porque o corpo já tem aquela quantidade natural dentro dele. O ar que nós respiramos está muito poluído. Os alimentos que nós comemos estão poluídos. Então, se nós vamos ver onde é que estão os tóxicos, estão em toda parte. Aqueles produtos que conservam os alimentos são altamente tóxicos. Alguém diz sim, é necessário porque senão não há alimentos, mas eu acho que há sim também um exagero, mas de qualquer forma, independente de qualquer teoria, nós vamos agora precisar desintoxicar. Por que nós precisamos desintoxicar? Porque precisamos nos adequar às novas energias que chegam através da luz que está sendo modificada para a luz cristalina. E também porque nós vamos agora acionar o nosso DNA novo, o GNA. O corpo físico humano ele tem 12 hélices de DNA e tinha 2 ativas e 10 inativas. Porque a experiência na terceira dimensão de consciência bastava apenas 2 hélices. Agora na nova Terra precisamos das 12. Qual o funcionamento? Ainda não sabemos, porque eu não recebi nenhuma orientação, não posso aqui dizer nada. Mas eu acho que já, dentro de algum tempo, nós vamos começar a receber por que nós precisamos das 12 hélices ativas na nova Terra. Outro fator muito importante. As novas tecnologias que chegam. Vai ter tecnologias ali que ninguém imagina. De tão sofisticada que é. Como as Medibed e as camas celestiais, que são tecnologias extraterrestres. Embora os humanos tenham já inventado algumas técnicas parecidas, mas não dá para chegar nem aos pés de uma extraterrestre que vai vir, que é uma tecnologia de 5ª dimensão de consciência que não foi produzida na Terra antes, porque não era a hora, porque a humanidade ainda precisava passar pelas provas e expiações, e também porque havia um domínio daquele grupo dominante que se adona de todas as tecnologias avançadas e deixa a humanidade a ver navios. Mas isso vai terminar também agora, e nós vamos ver essas tecnologias. A tecnologia das Medibed e das camas celestiais, elas trabalham numa consciência mais elevada, que vai ser atrelada à nossa consciência que se expande, mas também à constituição energética do corpo físico, mental e emocional. É onde elas vão atuar. Uma Medibed não pode atuar num corpo grosseiro, porque ele não consegue mudar aquilo que precisa ser mudado. Haverá um confronto energético ali e pode criar problemas. É como quando há um choque entre 2 fios elétricos. É preciso criar uma corrente energética compatível. E as energias do corpo humano estão sendo modificadas já, prevendo essas tecnologias que em breve estarão disponíveis para a humanidade. Gratuitamente, vamos dizer bem claro. Enquanto alguém cobrar para um tratamento dizendo que é Medibed ou cama celestial, não está correto, porque elas não vão ser mercantilizadas. Faz parte já daquele tempo, eu falo de 2, 3 décadas do final da transição após a troca de sistemas. Então nós estamos sentindo muitos sintomas. Observe em você, observe nos teus familiares, nas pessoas que você conhece. Uns anos para cá, como está complicada, não vou dizer a saúde, mas todos nós estamos num desconforto meio que contínuo.
Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Quando melhora uma coisa, parece que piora a outra. Existem sintomas gripais que não terminam nunca, tosses, dores de garganta, enfim, dores do corpo. Há complicações de todos os tipos e de todas as formas. E se nós estamos desintoxicando, daí a necessidade da medicação, porque os sintomas precisam às vezes ser tratados. Então, estamos eliminando tóxicos e estamos colocando mais tóxicos. Precisamos prestar atenção e começar a agir dentro daquilo que é mais lógico. Tentar evitar aquilo que vai contaminar mais. Ajudar os nossos corpos. Porque se eu não ajudo o meu corpo, talvez ele não consiga vencer essa guerra final de energia. Porque essa energia agora, dizem, a guerra é do bem contra o mal, eu digo que a guerra é energética, além de espiritual. Ela é de energia positiva e energia negativa. Sabemos que a alma é imortal. Se o nosso corpo perecer, ainda mais uma vez, paciência, vamos ter depois a oportunidade de voltar para a nova terra ou não, dependendo da nossa consciência. Mas vamos tentar levar uma vida um pouco mais agradável, menos turbulenta, nos ajudando. Então, o que nos é recomendado? Tome mais sol, é gratuito. Faça exercícios, porque o exercício movimenta a energia do corpo, provoca às vezes, inclusive, suor, e o suor elimina a toxina. Você vai beber mais água, porque você faz exercício, gasta água, então você precisa beber mais. A água limpa. Faça exercício de respiração. O ar também ajuda a limpar. Já falei aqui muitas vezes, existem técnicas respiratórias. Procure respiração quadrada, respiração pranayama. Existem técnicas respiratórias que ajudam a purificar o corpo. Procure dormir o tempo suficiente, escute o teu corpo, obedeça aos sinais. Quando não é submetido a gula ou a vícios, obedeça à vontade do corpo, ele pede, eu quero mais essa comida hoje, não quero aquela comida hoje. O corpo fala, o corpo te diz, te dá indícios. Vamos prestar atenção, não vamos terceirizar o nosso corpo. O nosso corpo precisa estar preparado para aquilo que vai vir e vamos ajudar. Procure alimentos mais saudáveis também. Não adianta ficar aqui criando teorias. Porque aquele come carne, porque aquele é vegano, porque aquele não come isso, não come aquilo, porque aquele lá vai para não sei aonde, porque come tal coisa. Olha, tudo que foi colocado nesta terra está a serviço da humanidade. Depois as coisas vão mudar. Mas não queira mudar antes da hora, porque você vai ter problemas. O teu corpo pede, a tua alma pede. Então obedeça. Se a alma diz, não pode comer carne, não coma. Vai procurar outra proteína, porque sem a proteína você vai ter problemas ainda, sim, físicos. Se o corpo pede para comer só frutas, se tu consegue um pacote de frutas que traga todas as proteínas e todas os ingredientes, enfim, o alimento que você precisa, tudo bem. Daqui a pouco nós vamos nos alimentar só de luz também. Não precisamos mais ingerir nada, mas ainda não chegamos lá. Estamos num processo. Radicalizar é bater com a cabeça na parede. Teimosia não vai levar a lugar nenhum. Nós temos uma consciência diferente da outra, não existe duas iguais na face da Terra. Cada consciência responde a um corpo material, condizente com a frequência daquela consciência. Eu já falei aqui, e posso repetir mais uma vez, as próprias naves extraterrestres, elas obedecem à consciência dos seus tripulantes, elas são orgânicas. O planeta é orgânico, ele traz a consciência da coletividade, então você tem uma consciência que constrói os teus corpos,
Por isso não se compare com ninguém. Se o outro quer fazer isso, acha melhor fazer aquilo, é a consciência dele que está pedindo e é o corpo dele que está reagindo. Nós temos um corpo humano, sim, com os órgãos, com as vísceras, tirando o gênero masculino, feminino, praticamente o resto é tudo igual. O funcionamento, mas a energia não é igual. E nós somos frequência, somos consciência, somos energia. Você quer ter um corpo mais sadio, saudável, procure melhorar a tua energia, a tua frequência, a tua consciência. Coloquei agora nos últimos dias também um vídeo sobre aquilo que nós vamos criar rapidamente e automaticamente agora daqui para frente. Prestem atenção naquele vídeo. Foi agora, nesses dias. Você vai ter aquilo que você quer porque você atrai de uma forma como nunca antes. Então você vai ter também a tua frequência, o teu corpo, atrelado à tua consciência. Nós estamos também limpando nossos corpos, não somente físico, o emocional e o mental. Eles, na verdade, interagem entre si. Nós temos muitos traumas das vidas passadas. O processo de limpeza é o mesmo que o processo de limpeza do físico. Porque os nossos corpos físicos são construídos de acordo com o nosso corpo emocional também. A alma cria um corpo adequado àquilo que ela precisa passar, aprender, resgatar. Não é só sentir no corpo material, físico, também no emocional. As experiências que a alma precisa passar, ela vai sentir no emocional. As alegrias, as tristezas, as dores, o sofrimento, não é só no físico, é também no emocional. A evolução das almas não se dá através do corpo físico, se dá através do corpo emocional e mental. E é isso que nós nos transformamos hoje, depois de tantas e tantas encarnações. Temos hoje um corpo físico, um corpo mental e um corpo emocional, que é o resultado de nós mesmos. E assim se está sendo feita a limpeza do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. Como se limpa o corpo mental? Através da nossa mente, do nosso cérebro. O cérebro pensante, a mente criativa. Se eu não crio nada de novo, eu vou criar tudo que já foi criado de velho. É preciso mudar conceitos, mudar possibilidades, permitir-se. Isso não é verdade, isso não existe, isso é ficção, isso é não sei o quê. Bom, então você vai ficar no velho sempre. Você não quer uma nova terra? Não quer um novo corpo? Não quer uma nova consciência? Mas então, mude. O tempo de mudança é agora. Se você não mudar nada, você vai criar do mesmo. Você vai ser o mesmo. Nem o teu corpo vai mudar. E aí a energia que chega é diferente e você vai estar com um corpo totalmente contrário àquela energia. Tanto seja o físico, seja o emocional, seja o mental. Você vai entrar em choque. É claro que existe muita ilusão também. Existem muitas pessoas que não estão interessadas em orientar, em esclarecer. Mas você sente quando a mensagem ela é para você. Você sente quando uma mensagem não é verdadeira. Não é preciso ninguém confirmar isso para você. Até porque tem pessoas que pegam a mensagem que não é verdadeira e ela precisa daquela mensagem, porque ela precisa fazer um processo que pode trazer consequências até desagradáveis, mas ela precisa passar por aquele processo porque tem um aprendizado, tem uma lição, tem um resgate ali.
Mas você já está mais avançado, você está mais avançada. Vocês que me acompanham aqui há tantos anos, ou mesmo de pouco tempo, estão num nível de consciência um pouquinho mais adiante, já conseguem compreender as coisas que estão sendo ditas aqui. É claro que de vez em quando aparece alguém ali que é a primeira vez ou pouco tempo que está ali e acha que aquilo não é verdadeiro, mas não importa. Com o tempo vai ver que de fato era aquilo. Nós não vamos aqui discutir opiniões nem conceitos. Estamos aqui colocando temas que você que está aqui já está sentindo que está chegando o tempo e se adequa a cada coisa. Tudo aquilo que foi dito aqui em textos antigos, em vídeos, em áudios, é uma sequência. Não há contradição, mesmo que às vezes as coisas mudem um pouco de teor e forma, mas elas seguem um caminho, uma direção, um propósito. Todos nós vamos nos adequando à realidade momentânea, de um jeito ou do outro. Existem outras maneiras? Sim, tem muitos outros canalizadores, trabalhadores da luz, que recebem mensagens diferentes e têm outras formas diferentes de auxílio. Mas aí aquelas pessoas que se afinam com elas podem entender, porque muitos não se afinam com a minha maneira de falar e de dizer e de orientar. Nós só temos uma parte da verdade. É preciso expor aquela parte verdadeiramente, sem rodeios e sem controvérsias. Quem não se alinha com aquela parte, se alinha com uma outra parte. No final das contas, lá no final da transição planetária, quem fez o processo individual, de um jeito ou do outro, atingiu a frequência da nova Terra, estará ascensionando. Hoje falamos aqui da desintoxicação, como se preparar para receber as novas energias, porque se você não está preparado para receber as novas energias, você vai sentir os sintomas um pouco mais fortes. Mas lembrando sempre que nós não vamos levar os corpos materiais para a nova Terra, vamos levar a nossa consciência. Acima de tudo, sempre está a nossa mudança de consciência. O nosso processo evolutivo como almas. Somos um fractal que nós vamos ser integrados a uma alma superior, portanto, precisamos estar aptos a essa integração. Mas também não precisamos sofrer desnecessariamente. Hoje trazemos aqui um assunto que pode abreviar um pouco o desconforto que todos nós estamos sentindo. Isso aqui não é nada científico, é apenas algo espiritual, energético, quântico, de frequência, que ajuda. Você pode fazer o procedimento que quiser. Se você estiver na frequência da nova Terra como consciência, mesmo que sofra desnecessariamente algum sintoma, não vai perder a ascensão. Mas para que perder a oportunidade de ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor? Nós podemos se dar ao luxo já de viver um pouco melhor. A nossa consciência já está captando informações que nos ajudam muito agora. Das experiências mais duras nós já fizemos. Agora, falta pouco. Falta tão pouco, que às vezes até assusta. Mas eu sempre digo, vai dar tempo. O tempo é curto, mas vai dar tempo. Mas precisamos acreditar e nos mexer. Porque se ficar esperando cair do céu, não vai vir nada, a não ser chuva, não vejo nada caindo do céu, não.
As coisas chegam, a luz chega, ela não cai, ela chega. Ela está diretamente ligada, é como se fosse um raio laser, que não desliga. E nós estamos recebendo essa energia, mas precisamos corresponder. Sem a correspondência da nossa parte não há afinidade. Sem afinidade não há sintonia. Sem sintonia não há frequência compatível. Por isso, vamos começar a trabalhar mais a nossa energia. Entender um pouco mais dos nossos corpos. E, acima de tudo, entender e confiar no plano maior que agora nos vai brindar com este grande momento do planeta Terra, que é o final de uma transição planetária, o início de uma nova era, um novo tempo, uma nova humanidade, uma nova consciência. E por hoje era isso. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.